Pessoal, boa noite. Finalmente chegamos aqui à 24ª aula do nosso curso de Educação Mediúnica 2. E final da aula por quê? Final do curso por quê? Porque esse curso ele foi dividido em 25 aulas. E hoje é a nossa 24ª. O tema de hoje, não por acaso, foi colocado no finalzinho do livro, no finalzinho do curso. Também não foi por acaso que a Federação Espírita de São Paulo apostilou esse tema nesse curso. O tema fala sobre paranormalidade e mediunidade. Paranormalidade ou mediunidade no item A, e no item B, como sempre, tem o item A e o item B nas nossas exposições, né, na nossa apostila. E o item B fala do poder do bom ânimo. Uma coisa acaba levando a outra. Essa paranormalidade, na verdade, paranormalidade é um termo que ele foi adotado para denominar a fenomenologia humana que a ciência não consegue explicar. E ela diferencia muito do que é a mediunidade. Se a federação colocou, porque a gente acaba se confundindo. Então, todos nós confundimos paranormalidade com mediunidade. A paranormalidade é uma palavra que dá a ideia de algo sobrenatural. Paranormalidade também não é o contrário de anormal ou anormalidade. Paranormalidade significa paralelo, né, ali ao lado. E a normalidade, o anormal, digamos assim, que seria o mais próximo desse item, anormal é uma coisa que é contrário, é uma negação de normalidade. Tá? Então esse prefixo A dá a ideia de algo contrário. Então, anormal seria algo patológico. E paranormalidade não é isso. Tá? Também não é sobrenatural. Porque se fosse algo, um fenômeno sobrenatural, dá a ideia de revogação das leis da natureza. E até onde a gente sabe, não existe nada que não esteja dentro da natureza. A paranormalidade foi um termo bastante usado desde a metapsíquica do Charles Richer. Charles Richer foi um cientista que estudou bastante esses fenômenos da humanidade. Na verdade, o Espiritismo ele é um precursor nesse sentido. O Espiritismo foi quem primeiro saiu na frente, né? Foi quem primeiro identificou o que chamamos hoje de paranormalidade e espiritismo e mediunidade. O que não significa dizer que todo fenômeno mediúnico é espírita, não. A mediunidade ela é do ser humano. O espiritismo é uma outra coisa. O espiritismo é um arcabouço moral, é uma doutrina, que por acaso tem médiums. Mas o objetivo é a reforma íntima, é a libertação de consciência, é uma outra coisa. Então, como a gente estava falando que a paranormalidade é uma terminologia, é um termo usado para definir, para encaixar essas séries de fenômenos. E quais são esses fenômenos? A gente não vai se ater a ele porque não é a proposta da nossa exposição de hoje. A proposta é fazer a diferença do que é paranormalidade e do que é mediunidade. O Ernesto Bosano, que é um dos estudiosos, um estudioso italiano, também espírita, foi que mais se empenhou em explicar exatamente essa diferença, foi que mais estudou a respeito desses fenômenos paranormais. E ele tem livros sobre, o livro dele chamado, que até um livro que funciona como bibliografia aqui da apostila, é sobre animismo ou espiritismo. Tem um outro chamado Metapsíquica Humana. Então, esses livros eles falam exatamente disso. Dentro dessa paranormalidade, que
A cultura hoje se apoderou desse termo. Então, toda vez que a gente fala de paranormal, a gente tem ideia de algo milagroso, miraculoso, de uma coisa que está fora do normal, que está fora das leis convencionais. E o Espiritismo vem e fala, não é nada disso. Na verdade, tanto esse fenômeno paranormal como o fenômeno mediúnico, ele é causado por um único agente. Dentro dessa paranormalidade, a gente pode elencar aqui uma série de fenômenos que é tido nos livros. Aqui os pesquisadores eles falam na vidência, falam na clarividência, na telestesia, na bicorporeidade, na telepatia. Então dá para se elencar uma série de fenômenos anímicos que é tido como paranormal. Os estudiosos falam, sobretudo Ernesto Bozano, que tanto esse fenômeno paranormal, que já está elencado, e tudo isso que eu acabei de dizer, como a mediunidade, ele é provocado, causado por um único agente. Esse agente é o espírito. É o espírito. Esse espírito, quando ele está encarnado, ele produz fenômenos anímicos. Quando ele está desencarnado, ele produz fenômenos espiríticos. Fenômeno onde precisa de um médium para que esse fenômeno aconteça, para que esse fenômeno se manifeste. O termo metapsíquica foi criado por Charles Richer. Charles Richer foi um estudioso, um médico do século XIX, que tentou trazer a metapsíquica para a condição, que tentou transformar isso como se fosse uma ciência, mas não foi aceito pela academia da época. Toda a comunidade científica rechaçou essa proposta, não aceitou a metapsíquica como uma ciência. Ao longo dos anos, muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos outros cientistas se interessaram por esse fenômeno metapsíquico, por esse fenômeno paranormal. E essa metapsíquica ela foi mudando de nome na medida em que determinados grupos resolviam estudar esses fenômenos que acontecem com esse ser humano, que acontece com o sensitivo, que acontece com os médios. A metapsíquica, quando ela foi sendo estudada por um outro pesquisador, que é chamado Joseph Banks Heiner. Esse pesquisador ele mudou o nome de parapsicologia. Mudou o nome de metapsíquica para parapsicologia. Mas é a mesma coisa. Ele avançou mais, ele teve mais tempo, era uma outra realidade, isso aí foi no começo do século passado, mais ou menos 1920, e ele estudou bastante e ele comprovou uma série de fenômenos. Em 2015, recentemente agora, se discutiu os métodos que foi usado por ele, tentaram impugnar, questionar, mas sempre a gente tem de um lado uma ciência que é uma ciência materialista. Dentro dessa ciência materialista, né, que é praticamente a que predomina, existe uma série de cientistas que não comungam ao materialismo. Eles vão pesquisar, eles vão atrás, mas obviamente eles não respondem pela ciência. É uma opinião dele, a conclusão dele. Mas várias academias, várias escolas, vários grupos de estudos comprovaram realmente esses fenômenos. Mas existe um grande impasse aí. A maneira como a ciência convencional estuda, ela comprova determinados fenômenos, mas os fenômenos que ela comprova são só os fenômenos normais, que é aquilo que pode ser estudado dentro do laboratório. Os ditos fenômenos paranormais, que são aqueles fenômenos onde a razão não alcança, e onde a razão não alcança não tem ciência, onde a razão não consegue entender, a ciência para, ela trava, ela não dá opinião. Ela simplesmente, não é que ela se omite, ela fica quieta. Ela espera o momento oportuno para estudar. É que a ciência está presa dentro de alguns critérios. Para ela estudar um elemento, qualquer que seja,
ela tem que responder uma série de quesitos. Me parece que são 7 quesitos, só que esses quesitos tem que responder sim. Uma das perguntas que eles fazem é se esse elemento que vai ser estudado pela ciência, se ele está na tabela periódica, se ele tem partículas atômicas, se ele tem massa, se ele tem energia, se ele ocupa espaço, se ele interage dentro da física. Se todas essas respostas forem sim, obviamente a ciência ela cuida, né, de estudar esse fenômeno. Mas a gente sabe que o estudo dessa ciência, onde a razão não alcança, desses fenômenos, não tem como você levar isso para dentro de um laboratório. Como é que a ciência vai estudar algo que não toca, que não pode até ver, até um certo momento é tangível em determinados fenômenos. Mas a ciência está presa ao nosso sistema sensório. A razão e ao sistema sensório. Temos um sistema sensório que ele existe para você identificar, observar um mundo físico. E esses fenômenos, eles não se enquadram dentro desse mundo físico. Os nossos sentidos, nosso sistema sensório não consegue captar esses fenômenos. Ou melhor, a gente pode identificar, mas não, o agente que causa o fenômeno, ele não é identificado, ele não é visto na maioria das vezes. Então fica difícil para a ciência. Portanto, não existe uma confirmação da ciência nesse sentido. Então, a metapsíquica, ela passou a se chamar depois parapsicologia, depois se chamou psicotrônica e depois veio com o nome de psicobiofísica. Ao longo do tempo, foi se mudando os estudiosos, os grupos de estudos, a essência é a mesma, mas o nome da ciência, ou pseudociência, como é chamado, ela foi mudando, ela foi se adequando à realidade da época. E cada grupo dava o nome. Portanto, se falar de metapsíquica, se falar de psicobiofísica, nós estamos falando dos mesmos fenômenos que são tidos como os paranormais. Quando você tem um fenômeno mediúnico, você tem um agente causador desse fenômeno, que não é o médium. O médium, todos nós sabemos, já que já estamos aqui no finalzinho do curso, nós sabemos que o médium é aquela pessoa, né, que intermedia 2 planos. O agente causador do fenômeno, que é um espírito, se manifesta através da mediunidade dessa pessoa e traz uma mensagem do mundo espiritual para o mundo material. Temos um médium, temos um espírito que é o agente causador do fenômeno. De um outro lado, nós temos também um sensitivo, que também pode ser o médium, e que também provoca um fenômeno. Esse fenômeno pode ser, eu disse que a gente não ia elencar, mas temos que falar alguma coisa. Esse fenômeno pode ser vidência, pode ser uma clara evidência, pode ser uma telestesia, pode ser uma telepatia, bicorporeidade ou bilocação. Tem uma infinidade de fenômenos que desperta a curiosidade de todos os estudiosos. Exatamente porque ele é um fato, ele acontece, por N razões, tentam encaixar esses fenômenos dentro de um critério materialista, onde os sentidos físicos, que não conseguem captar esses fenômenos, são usados para identificar esse agente causador. Não dá para conseguir fazer isso. Pelo menos até agora, a ciência ainda não conseguiu, a ciência convencional. Não conseguiu se deslanchar nisso. Se conseguiu provar muita coisa, mas não se conseguiu ainda
Não que necessariamente precise convencer a ciência convencional desses fenômenos, mas ela está pesquisando porque ela quer uma resposta. Mas tanto o espiritismo como a ciência buscam a mesma coisa, buscam a verdade. Nem a ciência, nem o espiritismo acreditam em milagres. Os milagres foram criados, são termos criados para definir ou para denominar esses tipos de fenômenos, mas foram criados pela igreja, foram criados pelo catolicismo, o clero criou isso lá atrás. Então, dá a ideia de tudo aquilo que não pode ser explicado, que é algo fora da natureza. E a gente, até onde a gente aprendeu, não existe nada fora da natureza. No Espiritismo nós aprendemos que há Deus, Espírito e matéria. Deus é o Criador de tudo, o Espírito como princípio inteligente do universo, e a matéria é tudo o que existe. Obviamente ela é transformada de acordo com os mundos, de acordo com a realidade. A gente não conhece a matéria em toda a sua extensão, em toda a sua propriedade. A gente tem, na tabela periódica, acho que 119, me parece, elementos químicos, me parece que é isso que a gente tem hoje. E ele não alcança tudo aquilo que se entende de matéria. Se perguntar qual é a natureza, por exemplo, da matéria escura ou energia escura, eu acredito que os astrônomos vão ter dificuldade de explicar isso, porque eles não tocam, eles não conseguem ver, sabem que existe pela força gravitacional. Então a ciência também, dentro daquilo que ela se propõe e que está aí, ela também tem dificuldade em muitas coisas. Tem dificuldade, não é fácil para ela comprovar tudo isso. E a proposta da exposição de hoje é exatamente fazer essa diferença do que é mediunidade e do que é paranormalidade. Ambos são fenômenos, ambos produzem fenômenos, com uma distinção muito grande. No Espiritismo, temos certos princípios que são os pressupostos do Espiritismo. Nós partimos do primeiro pressuposto, a existência de Deus. A sobrevivência do espírito. A pluralidade dos mundos. A reencarnação. Tudo isso são princípios que dentro do espiritismo ele está mais que consubstanciado. Ele é muito claro. E são essas bases que o Espiritismo tem para ele se firmar. Normalmente esse é um tema, a paranormalidade e a mediunidade, esse título. Quando ele é discutido nos congressos por aí, normalmente os palestrantes, os congressistas, eles demoram cerca de 3 a 4 horas para discorrer sobre esse tema, porque ele é complexo. Tem uma série de nuances aí. Então, o que se demoraria 3, 4 horas, nós vamos tentar conversar aqui em mais ou menos, no máximo em 30 minutos. Então, vocês não se iludam, porque aqui não vai sair uma série de informações a esse respeito. O que nós estamos falando é só para tirar uma dúvida, é só para nortear aquele que realmente quer estudar, para onde vai buscar isso. Isso aqui, o Ernesto Bozano, Herculano Pires, Charles Richer, tem uma série de o Alexandre Aksakov, todos eles falam do mesmo tema. Isso é muito amplo, isso tem muita coisa. Nós vamos falar daqui mais uns dias, tem mais uma exposição minha que vai ser sobre psicometria, que é algo espetacular. É algo que, segundo os estudiosos, nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, foi meio que deixado de lado pelo movimento espírita, pelas casas espíritas. Exatamente porque é um tipo de fenômeno muito específico, precisa de um médium específico.
médium muito especial. Porque não é muito fácil encontrar um psicômetra, tá? Encontrar um médium que tem essa atribuição. E, ao mesmo tempo, é um tema, é um fenômeno que não está ainda classificado, se ele é mediúnico ou se ele é anímico. Então, isso demanda muito tempo. Tanto é que a maior parte dos livros, eles procuram apresentar informações com exemplos. Uma série de exemplos que sustenta exatamente essa tese, essa conclusão. O Ernesto Bozano ele estudou por cerca de 40 anos sobre o animismo, sobre essa paranormalidade. E ele, mais do que ninguém, os contemporâneos dele, quando surgiu o Espiritismo, todos eles, na sua maioria, eram catedráticos, eram grandes cientistas da comunidade europeia. Eles se debruçaram sobre esse tema Espiritismo e eles foram fundo. Mas nem por isso eles convenceram, em que pese apresentar uma série de provas, eles não convenceram a comunidade científica que todo o mecanismo que foi usado para comprovar esses fenômenos era científico. Por isso que a coisa fica nessa situação. Ela fica meio que nesse impasse. Tá? Mas o que acontece quando a gente sabe que existe uma inteligência extracorpórea? Muita coisa muda no comportamento do ser humano e muita coisa muda no homem. Porque a partir daí a gente tem essa convicção que a gente está na Terra, a gente está nesse planeta, a gente não começou aqui, a gente reencarnou aqui, e por conta desse espírito, esse ser que para nós ele é imaterial, mas ele não é uma abstração, é ele que produz esses fenômenos. Tanto é que o interesse dessa comunidade toda é porque isso é real, e o fato de existir esse animismo, como é a proposta do livro, ele comprova o espiritismo. Porque ambos têm a mesma essência, ambos têm o mesmo agente causador dos fenômenos. Numa situação, esse agente está encarnado, numa outra situação, ele está no mundo espiritual, ele está na erraticidade, aí ele carece de um médium. Mas os fenômenos são o mesmo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, uma questão 798, dentre a resposta que está lá, que foi dada a Kardec pelos Espíritos, ele fala a respeito exatamente desse mundo, ele fala da reencarnação. A reencarnação só é possível, a reencarnação só é possível porque existe um espírito, existe a imortalidade da alma. Ele fala que não é que essa comunidade não está convencida, não é que ela não sabe que isso não existe. Ela sabe que existe. O problema é os interesses que estão em jogo. Imagina se de repente fica comprovado cientificamente que o espírito ele existe, ele sobrevive à morte e a pessoa reencarna. Imagina o baque na sociedade mundial. Imagina um mundo que você vai trabalhar para deixar, porque você vai voltar depois, você sabe que você vai desencarnar e você vai voltar futuramente. Existe uma série de livros que falam a respeito da reencarnação, que falam a respeito desses fenômenos. Porque muitas crianças que nascem hoje, e isso ficou muito patente, ficou muito comprovado, nos estudos que fizeram pelo Ian Stevenson. Ian Stevenson ele era um catedrático americano, ele era o reitor da Universidade da Virgínia, e ele ficou muitos anos estudando sobre esse tipo de fenômeno, que era a lembrança de vidas passadas, marca de nascença. Tem livros, são milhares de casos que ele pesquisou e ele comprovou que crianças se lembravam de vidas passadas, marcas de nascença. Então eles tinham toda a metodologia, eles iam no local onde a criança falava que havia nascido, às vezes em outros países. Eles iam até lá, a criança falava, olha, eu nasci nessa época, eu desencarnei em tal época e de tal morte. Então os caras iam comprovar, levavam a criança, às vezes a criança reconhecia ainda alguns parentes daquela época, falava nome, rua que morava. Eles iam até o cartório, comprovava tudo aquilo que a criança estava falando. Então não é falta de prova, elas existem. E não é só essa do Ian Stevenson. Tem o Hernani Guimarães,
Tem o BAG, se não me engano, é esse nome, é BAG, que é um cientista também hindu. Enfim, tem uma série de pesquisas e uma série de comprovações. Tá? Mas hoje nós temos que falar só disso. Nós temos que falar exatamente disso, dessa diferença. O segundo tema que eu estava falando aqui, que é o poder do bom ânimo. Por que o poder do bom ânimo? O bom ânimo, acima de tudo, é a fé. Tem a ver com o que nós estamos falando? Com essa parte A da exposição? Tem, porque a gente entende o seguinte: o bom ânimo é a fé, é a crença no futuro. Isso modifica o comportamento do homem, modifica o comportamento do ser humano. Porque se você sabe que a vida continua, que você não morre, que você reencarna, então você não vai apostar a tua vida inteira, o teu futuro que você está construindo nessa vida em determinados comportamentos que a gente sabe que prejudica o nosso desenvolvimento moral, a nossa evolução. Isso faz com que o homem fique mais racional. Isso faz com que o homem, os seus valores morais sejam mais aflorados, sejam melhor trabalhados. Isso te dá uma certeza, a certeza de que você não termina aqui, de que a gente ainda vai voltar, a gente vai reencarnar no momento oportuno para a nossa evolução. E a gente tem vários exemplos nisso. Tem uma coisa muito interessante, tem uma passagem muito interessante no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um subtítulo chamado O Ponto de Vista. E uma das frases fortes desse subtítulo, é uma chave dessa fala, é uma lamentação que ele diz a respeito das pessoas que se esforçam tanto para conseguir algo que vai elevá-la tão pouco e que vai manter por tão pouco tempo. Isso é algo para a gente pensar a respeito. Eu lembro também de uma palestra do André Luiz Ruiz, que é uma palestra muito bonita, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, praticamente vai fechar tudo isso. Como eu disse, é algo para ser falado em 3, 4 horas, a gente resumiu só para dar umas pinceladas nesse tema. Mas eu acho muito oportuno falar isso, eu já cheguei a falar numa outra ocasião. Ele fala que a vida da gente aqui é mais ou menos, a gente entende que a nossa vida é uma disputa para mudança de classe social. Então a gente vem para cá, a gente reencarna e passa talvez 40, 50 anos para conseguir mudar de classe social, para dizer, olha, eu venci na vida. E ele faz uma analogia com uma estação de trem e um trem, uma locomotiva. Ele fala que a gente vem para viver 50, 60, 70 anos. Desses 50, 60 anos, a gente passa 50 trabalhando para ter essa mudança de classe. E num dado momento da vida, já se passou mais da metade ou quase toda, a gente fala, ufa, consegui a minha ascensão social. Eu conquistei, venci na vida, digamos assim. E aí, quando ele consegue esse status, às vezes ele tem só mais 10 anos para manter esse status, nessa nova condição, nessa vida social. E depois que ele chega aos 60 anos, ou 70 anos, ele tem que pegar o trem de volta. Essa é a analogia que ele faz, ele tem que pegar o trem de volta. E quando ele chega na estação, ele percebe que por tudo aquilo que ele trabalhou, que ele lutou, que ele gastou mais da metade da vida, ou praticamente a vida toda, não está lá para ele levar de volta. No bojo de toda essa conquista, ele tem família, às vezes tem filho, mulher, esposa, ou marido, enfim. Ele percebe que tudo que ele conseguiu, ele não vai levar. E aí ele chama a gente para uma reflexão. A gente vem, a gente não traz nada. E às vezes a gente passa a vida inteira
lutando, passando por cima das pessoas para conquistar uma coisa que a gente não vai levar. E muitas vezes a gente só tem oportunidade de perceber isso nesse momento que está indo embora. Nessa hora que a gente tem que pegar o trem de volta. E existe um ensinamento aqui dentro do Espiritismo que nos diz que tudo aquilo que pode tirar de nós, sem a nossa autorização, não nos pertence. E nessa hora que o trem está indo embora, a gente só tem o que a gente puder carregar. E às vezes a gente passa a vida inteira discutindo esse tipo de coisa que não muda nada, tendo uma realidade que a gente não vê, porque a gente acredita nos 5 sentidos, e os 5 sentidos ele é feito para a gente identificar o mundo físico e o mundo material. E a essência de tudo isso, a experiência está mostrando, a vida está mostrando, Jesus veio falar para nós, não é isso aqui, quando ele disse meu reino não é desse mundo. Por que ele disse isso? Porque se brigava por muito pouco. Porque existem os valores que nós temos aqui, eles estão circunscritos aos 5 sentidos. E a vida aqui, a vida material, ela está dividida entre prazer e dor. Para nisso. Mas todo o ensinamento do Cristo, sobretudo o Consolador, que é o Espiritismo, ele veio para libertar essa consciência. Para a gente sair desse apego material. Para a gente perceber que não é isso. E existe aqui uma pressão muito grande do lado material. Afinal, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E a gente só vai crescer se as provas vierem. E elas vêm, nem sempre a gente consegue identificar e passar por cima. Para isso a gente tem que estudar muito, refletir bastante, pedir apoio, pedir sabedoria para os benfeitores espirituais, para que a gente consiga ver o óbvio. E o óbvio é isso. Não ficar discutindo essa semântica, o que é a paranormalidade e o que é a mediunidade. Existe algo muito maior que isso, que é a essência que nós somos. Nós somos espírito, estamos humanos, estamos pessoas. A gente tem muito que estudar ainda. Tá? Então, gente, como eu te falei, isso aí, para a gente discorrer mais, teríamos que falar sobre todas os fenômenos que vêm do animismo. E aí tem uma variedade muito grande, a gente teria que explicar o que é telestesia, teria que falar a diferença de telepatia, o que é clarividência, o que é audiência. Tá? Mas hoje a proposta é só essa, é só falar a diferença de uma coisa, da paranormalidade e da mediunidade. Tá? Eu sei que eu talvez não consegui atingir o que se esperava, mas é essa a proposta. Tá? A gente vai voltar a falar em psicometria, que é uma das faculdades anímicas, tá? E que também é feita por um médium. Tá bom? Obrigado, gente. E até a próxima. Um abraço.